No início da década de 1970, o estado de Washington, no extremo noroeste dos Estados Unidos, começou a vivenciar um fenômeno que desafiava a lógica da polícia local. Moças jovens, universitárias brilhantes, com planos de carreira estruturados, começaram a desaparecer de forma sequencial. O primeiro registro que chamou a atenção das autoridades foi o de uma estudante de psicologia de 21 anos, que sumiu do seu próprio quarto na madrugada de um bairro universitário pacato. A polícia procurava por sinais clássicos de arrombamento, luta corporal ou gritos ouvidos pelos vizinhos, mas não havia nada. As investigações esbarravam em um silêncio absoluto. As garotas pareciam simplesmente caminhar em direção ao próprio fim, por vontade própria e sem deixar nenhum rastro. Demorou meses até que os investigadores conseguiram os primeiros depoimentos dos sobreviventes. Mulheres que, por puro instinto ou acaso, recusaram um convite aparentemente inofensivo. Os relatos descreviam o mesmo homem. Ele circulava pelos arredores do campus universitário e de parques públicos durante o final da tarde. Vestia sempre camisas de colarinho alinhadas e um detalhe que desarmava qualquer instinto de defesa. Ele usava uma tipóia ou um gesso falso no braço. Às vezes ele caminhava com o auxílio de muletas falsas, equilibrando com dificuldade alguns livros pesados ou uma pasta de documentos. Com extrema educação, ele se aproximava das estudantes, pedia por favor e se elas poderiam ajudá-lo a colocar aquela carga no porta-malas do carro. Mas antes de continuarmos, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no nosso canal, deixe sua curtida e, se possível, o seu comentário. Meu nome é Tiago e hoje nós vamos falar sobre duas das mentes mais doentias da nossa sociedade atual. Para aquelas jovens criadas em uma sociedade que valorizava a empatia e o auxílio mútuo, negar ajuda a um homem ferido e culto parecia uma indelicadeza. Elas caminhavam com ele até o carro e ali a armadilha se fechava. Aquele era Theodore Bundy. Agora, mude o cenário. Avance 24 anos no tempo e cruze o oceano. São Paulo, Brasil, 1998. O Parque do Estado, uma imensa reserva de Mata Atlântica, espremida entre o concreto e o barulho da maior metrópole da América Latina, transforma-se ali no epicentro de uma histeria coletiva. Corpos de mulheres jovens começam a ser encontrados ocultos no interior da vegetação fechada. O padrão das mortes era cirúrgico, era cruel. A imprensa e os programas policiais de fim de tarde começam a desenhar o perfil do assassino na mente do público. Um monstro brutal, uma figura marginalizada, deformada pela pobreza ou pela loucura, que se escondia nas sombras das árvores para arrastar as suas vítimas à força. Mas quando a polícia finalmente desvendou o caso, o choque foi duplo, porque a realidade se recusava a imitar o clichê do cinema. O homem que cruzava os portões do Parque do Estado com aquelas mulheres não usava força, não usava armas cortantes nas ruas e não se escondia nas sombras. Ele usava a garupa de uma moto moderna para a época e um sorriso carismático de quem prometia o futuro. Francisco de Assis Pereira tinha 27 anos, trabalhava como motoboy, mas nas avenidas de São Paulo ele operava sob um disfarce psicológico impecável. Ele se apresentava como um caçador de talentos internacional, um fotógrafo de uma grande agência de modelos que estava procurando um novo rosto para estampar as campanhas publicitárias de sucesso daquela época. Aqui perto de mim. Quando você olha para esses rostos aqui, das pessoas que você matou. Aquela velha natureza. Isso. Ele abordava as suas vítimas em locais de grande circulação, como grandes avenidas ou estações de metrô, por exemplo. Ele tinha um discurso que já era treinado. Elogiava a postura da mulher, dizia que ela tinha traços raros e que precisava apenas de um portfólio profissional para mudar a vida dela e ganhar milhares de reais. O cenário escolhido para as fotos, a natureza exuberante do Parque do Estado de São Paulo. Aproveitando a luz
luz do fim da tarde, aquelas mulheres, e muitas delas operárias, vendedoras do comércio, jovens que carregavam o peso da rotina pesada da periferia e o sonho legítimo de uma ascensão social rápida, viam naquele homem educado e de boa aparência uma oportunidade de ouro. Elas subiam na garupa da moto por vontade própria e até rindo, conversando, fazendo planos junto com ele para o futuro. Ela usava coturno, ela frequentava uma galeria, conheci ela ali no centro. Tanto elas como eu fui vítima. Eu fui vítima de um mal e elas foram vítimas de um mal que estava sobre mim. O que você diria para as famílias que você matou as suas? Porque os mesmos propósitos que eu fiz, estando preso no isolamento, que façam esses propósitos de atitude de fé que eu tomei, que Deus ilumine a vida de cada uma delas, né? E que a sociedade também se cuide. Bundy, em Seattle, nos anos 70. My name is Ted Bundy. I've never spoken to anybody about this. Francisco de Assis, em São Paulo, no final dos anos 90. E ajudaram a construir um inquérito que levou Chico Estrela, um patinador do Ibirapuera, a ser condenado a 285 anos e 3 meses de detenção por homicídio triplamente qualificado, estupro, atentado violento ao pudor e ocultação de cadáver. 2 continentes diferentes, 2 culturas completamente distintas, separados por mais de 2 décadas, mas operando exatamente sobre a mesma engrenagem comportamental. Eles descobriram, de forma independente talvez, a fraqueza mais profunda do mecanismo de defesa da nossa civilização, a nossa incapacidade crônica de acreditar que o mal absoluto pode ser educado, atraente e andar de terno ou de moto. Nós fomos ensinados a temer o feio, o esquisito, o agressivo, quando o monstro de verdade se veste de oportunidade ou de fragilidade. Nós não apenas abrimos a porta, nós caminhamos voluntariamente para o abismo junto com esse mal. O primeiro padrão factual que aproxima a trajetória desses 2 predadores é a forma como eles instrumentalizaram a geografia e a tecnologia de suas épocas. O assassino em série que usava lábia para atrair mulheres para a morte pode deixar a cadeia. For the record, you are guilty of killing many women and girls. Is that Yes. correct? Yes, that's true. Ted, how did it happen? Take me back. What are the antecedents of the behavior that we've seen? So much grief, so much sorrow, so much pain for so many people. Where did it start? How did this moment come about? That's the question of the hour, and one that Tudo isso para garantir o isolamento absoluto. Bundy não era apenas um executor, ele era um estrategista do espaço. Ele comprou um Fusca 1968 e fez uma modificação macabra que só foi descoberta muito mais tarde pelos peritos da Polícia Rodoviária. Ele removeu completamente o banco do carona. Quando a vítima entrava no carro, ela não tinha onde sentar no nível normal. Ela era empurrada, obviamente, para o chão do carro, onde Bundy já havia retirado as maçanetas internas das portas. Da mesma forma, Francisco de Assis Pereira utilizou a sua moto não apenas como um meio de transporte, mas como uma ferramenta de submissão psicológica e física. Uma mulher na garupa de uma moto e em alta velocidade nas avenidas de São Paulo está completamente refém. Ela não podia pular, não podia gritar socorro de forma eficaz e era completamente dependente do piloto para se manter equilibrada. A moto garantia que no momento da abordagem até a entrada na mata, a vítima estivesse sob o total controle desse agressor, sem que ele precisasse desferir um único golpe em público. O fato dele estar calmo nas entrevistas e nas
entrevistas que ele faz, nos interrogatórios, etc. Isso é absolutamente comum, é padrão desses indivíduos chamados condutopatas, ou psicopatas, sociopatas, loucos lúcidos, loucos morais. É o comportamento deles, porque para eles não existe ressonância afetiva com a sorte das vítimas. Aquilo tanto faz. O que incomoda esses indivíduos é justamente aquilo que recai de ruim sobre eles. Por exemplo, estar preso. Bundy utilizava a imensidão das florestas estaduais dos Estados Unidos, as áreas montanhosas de Utah. Esses lugares eram vastos, onde a natureza levava meses ou até anos para devolver o que ele havia ocultado. Já Francisco de Assis matava a poucos metros de uma das avenidas mais movimentadas do Brasil. O barulho dos motores, dos carros na rodovia abafava qualquer pedido de ajuda. E ele usava o excesso desse barulho para camuflar o que ele estava fazendo. A derrota dos dois predadores seguia uma linha cronológica onde a incompetência inicial dos policiais deu lugar ao espetáculo público. Ted Bundy foi parado pela primeira vez por um patrulheiro rodoviário comum em agosto de 1975, simplesmente porque estava dirigindo com os faróis apagados. E ali era um bairro residencial de madrugada. No banco de trás do Fusca, o policial encontrou um pé de cabra, algemas, sacos de lixo e uma máscara feita com meia calça. Mesmo preso, a mente de Bundy continuava operando na lógica da manipulação. Ele ainda conseguiu fugir da prisão 2 vezes e atravessou os Estados Unidos até a Flórida, onde cometeu seus crimes mais violentos no alojamento universitário da fraternidade onde ele estava. A caçada a Francisco de Assis Pereira no Brasil seguia um roteiro de erros e pressões policiais idênticas. A Polícia Civil de São Paulo encontrou os primeiros corpos no Parque do Estado e durante meses investigou na direção errada, prendeu suspeitos que eram inocentes, divulgaram retratos falados que não correspondiam com a realidade. O caso só virou a chave quando uma das vítimas que conseguiu escapar após ser atacada por Francisco e percebeu as intenções dele dentro da mata, guardou na cabeça o número da moto e as características dele, que se dizia fotógrafo. Francisco foi preso na divisa do Rio Grande do Sul com a Argentina, tentando escapar do cerco que a imprensa já tinha montado ao redor do nome dele. Basicamente, a imprensa sabia quem ele era. Quando as investigações são colocadas lado a lado nos arquivos da Justiça, o padrão técnico de comportamento pós-prisão se revela idêntico entre os dois. A total ausência de remorso e o prazer na descrição detalhada do que eles fizeram. Ele matou 9, mas ele levou um monte de mulher para lá, algumas ele estuprou, outras ele tentou matar e não conseguiu, outras ele não fez nada, outras ele fez só um piquenique lá no meio do mato, outras ele levava só para namorar, e umas ele chegava a dizer assim, não, hoje eu não tô com vontade, tipo, eu podia te matar, mas eu não vou. Nossa. Desse jeito. Aí a mulher chegou na delegacia, e aí o cara começava, mas onde foi isso? Foi no parque, mas tu tava lá na Paulista e veio parar aqui no parque, tipo... Os depoimentos gravados de Francisco de Assis Pereira chocaram os promotores de justiça pela naturalidade. Ele descrevia como abordava, como convencia e como tirava a vida dessas pessoas com riquezas de detalhes, que parecia muito mais uma leitura de um relatório técnico. Qual o ser humano que não tem uma lábia? Ela foi para a Mata do Estado também? Foi. E você a matou como? Enforcada também? Aconteceu a mesma tragédia. Enforcada. Consequência. Mas você não a mordeu? Não. É neste ponto da história que se encontra a faceta mais perturbadora. O momento em que a sociedade decide transformar o predador
em figura pop. Em 1979, o julgamento de Ted foi em Miami e foi o primeiro a ser totalmente transmitido ao vivo pela televisão para todo o território americano. Bundy, aproveitando a sua formação parcial em direito, tomou uma decisão que foi inédita. Ele demitiu os advogados dele e assumiu o controle do próprio caso perante o júri. O tribunal virou um teatro, fazia piadas com o juiz, gesticulava para as câmeras e transformou o processo em um programa de auditório. Nas galerias do tribunal, tinham filas de mulheres jovens que se espremiam para conseguir um lugar. Muitas delas iam para o julgamento vestindo roupas parecidas com as das vítimas de Bundy. Elas queriam chamar a atenção do assassino a qualquer custo. O que parecia uma bizarrice da cultura de espetáculo americana dos anos 70 repetiu-se com precisão aqui no Brasil em 98. No momento em que a imagem de Francisco de Assis Pereira foi estampada nas capas dos jornais e nos programas de televisão, o país parou para assistir. As entrevistas dele na prisão batiam recordes de audiência e o fenômeno mais assustador aconteceu nos bastidores do sistema prisional. A direção penitenciária de Itaí precisou criar uma força-tarefa de funcionários só para gerenciar as cartas que chegavam para ele o tempo inteiro. A linha do tempo de Ted Bundy encontrou o seu desfecho legal na manhã de 24 de janeiro de 1989. Após esgotar todos os recursos possíveis e confessar nos seus últimos dias mais de 30 assassinatos para tentar adiar sua pena, ele foi conduzido à cadeira elétrica em uma prisão na Flórida. Do lado de fora da penitenciária, uma multidão de mais de 2.000 pessoas se reuniu em uma atmosfera que misturava celebração e também reclamação, como se fosse um jogo de futebol ou até um linchamento medieval. Havia venda de camisetas, fogos de artifícios e aplausos no minuto exato em que as luzes da prisão oscilaram, indicando que a execução havia acabado de acontecer. O espetáculo que ele começou na TV terminou como uma festa de rua. Even when he was being walked to the election chair, he was shouting out names of victims. No Brasil, a legislação não prevê a pena de morte e o desfecho de Francisco de Assis Pereira segue os trâmites do Código Penal e da Lei de Execução Penal. Ele foi condenado a mais de 260 anos de prisão pelos crimes de homicídio, estupro e ocultação de cadáver. No entanto, o sistema jurídico brasileiro impõe um limite máximo de tempo que o indivíduo pode permanecer privado de liberdade. Limite este que era de 30 anos na época dos crimes. Francisco está cumprindo sua pena em regime de total isolamento, passando por exames criminológicos periódicos e de sanidade mental. Enquanto a sua data de liberação teórica se aproxima no horizonte do calendário judicial, ficamos todos aqui na expectativa de que ele não saia. Décadas se passaram desde que o Fusca de Bundy cruzou as rodovias americanas e a moto azul de Francisco estacionou nas margens do Parque do Estado. Mas os nomes desses dois homens continuam congelados no tempo, arquivados nos indexadores da justiça e ressuscitados constantemente pela nossa memória aqui no YouTube. Eles não são personagens de uma série de ficção com um roteiro planejado. Eles são figuras reais que deixaram atrás de si um rastro de famílias destruídas, processos jurídicos complexos e perguntas que a criminologia até hoje ainda tenta responder. A história factual dessas duas trajetórias paralelas nos deixa um legado de observação bem realista, mas desprovido de teses teóricas ou lições de moral. O mal mais devastador não precisa de uma máscara
máscara assustadora para operar no meio da gente. Ele precisa apenas do disfarce correto. O predador camaleão venceu as defesas das vítimas, porque ele sabia exatamente o que a sociedade queria ver. Um homem educado, pedindo ajuda, ou um profissional prometendo sucesso. Muito obrigado, eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Valeu!